te ouvindo. Sim, Alisson. Eu era um rapaz de muita oração, morava todo dia na janela da mansão. Eu era um rapaz de muita oração, morava todo dia na janela da mansão. Você foi perseguido, orar a Deus foi permitido, jogado fui lá dentro. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Associação Paulistana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje nós estamos aqui com os nossos amigos, que eu já vou apresentar para vocês poderem conhecê-los melhor. E nós estamos aqui para recapitular aquilo que nós já estivemos fazendo durante toda essa semana, meditando a cada dia a respeito do estudo da lição da Escola Sabatina, né? O nosso guia de estudo semanal, esse trimestre, trazendo estudos sobre o livro de Isaías, que é um livro fantástico. A gente tem muita coisa para falar a respeito desse livro. Hoje a gente vai se focar num capítulo predominante, escorregar um pouquinho para antes da história no capítulo 6, avançar um pouquinho para o capítulo 8, mas vamos nos basear no capítulo 7 do livro de Isaías. E para a gente começar, eu quero apresentar os nossos pastores, os nossos amigos que estão conosco aqui. E eu vou começar por você, pastor Alex. Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem? Obrigado, pastor Igor, pessoal que está assistindo a gente, participando com a gente. Muito bem, graças a Deus. Tirei um período de férias aí, estou de volta, todo vapor aí no gás, e um privilégio participar aqui com vocês dessa live. Maravilha, coisa boa. Fala para o pessoal aí de qual distrito, em qual distrito você está, pastor? Tá, meu distrito é o distrito da Vila Guarani, tem 3 igrejas, a sede, Vila Guarani, a igreja do Parque Bristol e a igreja do Jardim Clímax, todas na região centro-sul de São Paulo, da capital. Olha aí, maravilha. Um prazer ter você aí com a gente, para a gente poder bater um papo hoje a respeito desse livro tão maravilhoso, o livro de Isaías. Pastor Alisson, seja bem-vindo, meu amigo. Tá de férias ainda? Muito obrigado, boa noite. Com tudo aí. Não, já voltamos, pastor. Eu sou pastor escolar, estou na unidade ali de Santo Amaro, né, o Colégio Adventista de Santo Amaro, e também auxilio ali, fazendo um trabalho ali com os jovens da Igreja de Santo Amaro. E estamos aí já voltando de férias, né? Graças a Deus, de um recesso, na verdade, né? Na educação tivemos um recesso, mas deu para descansar, deu para aproveitar. Que maravilha, cara, maravilha. Muito bom ter vocês aí com a gente hoje. Nós vamos começar, então, com uma oração. Eu vou pedir para o pastor Alex abençoar a gente, pedir a direção do Espírito Santo aí para o nosso bate-papo de hoje. Tá bom, vamos orar então. Deus amado, que privilégio é sermos alunos da tua escola, onde o Senhor é o professor, é também o diretor, o Senhor tem um livro-texto e nós somos alunos e contamos com um auxiliar extraordinário que é o Espírito Santo. E é muito bom termos oportunidades como esta aqui na live da classe dos professores para interagirmos com o pessoal que está participando com a gente, uns com os outros aqui também como pastores, porque todos estamos aprendendo. Queremos que mais uma vez, então, o Senhor se manifeste, estando entre nós, nos esclarecendo pontos que estudamos durante a semana, para destacar esses pontos para todos nós levarmos para a vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Senhor, amém. Eu esqueci de me apresentar no começo, porque o pessoal acostumado a ver o pastor Fernando aqui, né? E de repente uma cara diferente. Eu sou o pastor Igor, pastor da igreja de Moema.
E fica aí o convite para você entrar lá também na nossa página, no nosso canal e assistir os nossos cultos. Meus amigos, o caminho difícil. Qual é esse caminho aí? Qual é o caminho difícil? É sobre isso que a gente vai falar durante essa semana. No nosso guia, a gente tem um texto que é um texto-chave que traz luz para o entendimento de toda a temática da semana, e esse texto está em Isaías, capítulo 8, versículo 17, e diz: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. A gente vai entender um pouquinho, né, por que o profeta traz essa visão como se Deus estivesse escondendo o seu rosto da casa de Jacó. Mas é interessante que o nosso guia de estudo semanal, ele abre trazendo uma reflexão que eu confesso para vocês, já usei muitas vezes sem saber que era uma história real, sem saber desses detalhes como o autor apresentou aqui, que aconteceu lá na cidade de Nova York, no bairro ali do Harlem, para explicar graça, para explicar o que é salvação, o que é a fé. Mas o guia começa contando uma história de uma garotinha que estava pendurada lá no quarto andar de um prédio e precisava saltar para salvar sua vida, e de repente os bombeiros começam a gritar para ela pular, que uma rede a salvaria, mas os caminhões acabaram não conseguindo chegar lá perto, né, para que desse mais segurança para ela e aquela escada pudesse alcançá-la. Então eles esticaram a rede e gritavam constantemente para ela pular, e difícil ela tomar aquela decisão. Até que, num determinado momento, ela ouve a voz do seu pai. E aí, quando ela ouve a voz do pai dela, ela não teme, e ela, relaxadamente, diz a história, ela se joga, e ela acaba não se lesionando em nada, por confiar e por estar tão tranquila ao fazer esse movimento, ao tomar essa atitude, que ela realmente cai segura na rede e pode ser salva dessa condição que ela estava enfrentando. O autor ele traz essa lição logo no começo, porque de fato tudo que a gente vai ver daqui para frente vai estar baseado nessa relação de confiança, né? Em quem a gente confia. E eu fico pensando, analisando alguns detalhes dessa história, o que fez a diferença para que, enquanto o bombeiro falava, ela não pulava, mas quando o pai dela falou, ela pulou? O que faz a diferença numa situação dessa? E quais são as implicações disso para a nossa vida espiritual também? Você quer a nossa Muito participação? Igor? Claro. Eu acho que essa foi a deixa, vocês aqui, ó. Então vamos lá. O bombeiro é o técnico da situação, né? A gente sabe que ele tem conhecimento, a gente sabe que ele lida com situações semelhantes várias vezes, em vezes anteriores, inclusive, mas uma coisa é ter esse conhecimento a respeito do profissional, e a outra é se lançar confiando nesse que até então era um desconhecido para nós, né? E aí, ouvindo a voz do pai, tudo muda. Mudou para a garotinha e muda para nós nessa jornada espiritual também, né? Tem muitos pastores, líderes espirituais, gente da família que tem alguma experiência de Deus, conhece a Bíblia e tal. E uma coisa é a gente ouvir as pessoas falando a respeito de confiança, vai, se joga, vai, se entrega, vai, confia que vai dar certo. A outra coisa é ouvir pessoalmente, numa experiência, a voz de Deus, né? Se ele for um desconhecido, a gente vai estranhar e provavelmente não se lança. Mas se for a voz de alguém que a gente tem intimidade, que a gente já tem relacionamento, que já fez testes anteriores com ele, e ele não nos frustrou, ele nos amparou, vai ser mais fácil, vai ser tranquilo se lançar. Mas a vida está em jogo, né? Outra coisa dessa ilustração é isso, né? É a nossa vida que está em jogo quando a gente se lança. Não é a do bombeiro, nem a do pai, mas é a nossa. Por isso que é difícil confiar. Por isso que confiar é uma questão muito séria para a nossa jornada, né? Eu gostaria de acrescentar também, eu acho que cabe bem aí o exemplo de duas palavrinhas, né? Fé e fideísmo. Essa fé que o Acas deveria ter depositado não é uma fé simplesmente do tipo crer sem ter um conhecimento prévio. Não, é uma fé como propõe a Bíblia, a fé de Abraão, né? Ele creu porque teve uma experiência com Deus. Tanto no relato da história, quanto no relato de Isaías 8,
quer dizer, no relato da história, houve uma fé, porque a menina tinha uma experiência com o pai. Então, ela reconhece a voz do pai, ela então se joga, porque ela tinha uma experiência prévia. Na história, inclusive, o senhor vai lembrar aqui, o Acás, que ele era Deus dos seus pais. Ou seja, ele era, a despeito de os deuses estrangeiros não serem deuses conhecidos, este Deus que estava falando com ele era um Deus conhecido, ele sabia dos feitos, ele tinha lido desse Deus. Então, o que estava se pedindo para ele não era um ato de fé, tipo um pulo no escuro. Era um ato de fé de alguém que já teve uma experiência prévia com Deus, que se manifestou em diversos momentos da história do povo de Israel, não é? E é isso que a lição aqui vai nos trazer, né? As circunstâncias em que nós somos levados, às vezes, a uma preocupação extrema, ao desespero, e o exemplo de Acás nos mostra que nós devemos lembrar que o Senhor está no controle. Legal, vocês estavam comentando, eu estava pensando, no caso da garotinha, as implicações de ficar ali, não atender aquela voz, também eram muito severas, né? Porque era o risco de vida, parece que para os dois lados. Mas o que a gente vai ver na história aqui, como as implicações severas, elas não foram imediatas na vida de Acás, parece que teve um probleminha ali para ele confiar, mesmo tendo uma experiência prévia e tudo mais, né? E antes da gente continuar, eu quero lembrar o pessoal que está conectado com a gente, primeiro para você usar a ferramenta que você tem de compartilhamento e mandar essa live para mais gente, para que mais gente possa participar com a gente aqui também. E eu vi aqui já que a Mara falou que está assistindo a gente lá do Belém do Pará. Tem a Luciana aqui de São José dos Pinhais, olha, do lado da terrinha da minha família ali. Tem um amigo aqui, Romualdo La Roca, vocês conhecem, não? Está conectado com a gente aí também. Manda o nosso abraço. Tá aí o Renê de Itapema, Santa Catarina, seja bem-vindo. Eu vi que tinha um irmão também aqui, ó, Ormi de Linhares, no Espírito Santo, e também de Cotia. Então, escreva aí de onde você está participando e coloque aí a sua opinião também. Quais são as implicações, né, de você tomar uma decisão como essa, ou o que você precisa para tomar uma decisão como essa. A gente já falou um pouquinho aqui a respeito de uma experiência prévia, de um conhecimento íntimo, pessoal. Na sua opinião, o que faz você confiar em Deus de fato? Quais são os elementos que têm contribuído para a sua fé? Participe com a gente. E se você tiver alguma pergunta aí também, pode escrever no nosso chat do Facebook, como a Maria de São José do Rio Preto, seja bem-vinda. Escreva aí e nós vamos colocar aqui essa pergunta para o Alex e para o Alisson, duas feras que estão aí para responder tudo que vocês perguntarem, ok? Uma profecia foi cumprida nesse processo. A gente vai ter que relembrar um pouquinho também do estudo da semana passada. E eu gostaria de lançar para vocês, para a gente tentar montar esse quebra-cabeça, essa parte da história, para a gente entender o que é que estava em jogo ali. Quem de vocês poderia retomar um pouquinho e contextualizar para a gente entender que profecia é essa que foi cumprida, qual foi a promessa que foi dada, qual era o contexto que o povo estava vivendo nessa ocasião. Tá, eu vou introduzir então. Aqui aparecem alguns nomes de alguns personagens que nós não costumamos ouvir, né? Então, nós temos o rei de Judá, o Acás, nós temos o Rezim, que é o rei da Síria, e Peca, que é o rei de Israel. Acontece que o reino da Síria havia se juntado ao reino do norte. Então, o rei de Israel havia se juntado com o rei da Síria, que é diferente de Assíria. E é justamente aí que entra, porque o contexto assírico, porque o rei de Judá, ele vai ficar com medo dessa coalizão e ele vai pedir a ajuda da Assíria. E aí, para quem gosta um pouco de história bíblica, você lembra que o Senhor várias vezes falou para o povo de Israel não confiar em homens. Em outras ocasiões, Jeremias e Ezequiel, ele vai falar do reino do Egito, por exemplo. Parece que o povo ele tinha essa tendência de procurar coalizões, reinos terrenos, quando, na verdade, o Senhor dizia e sempre reforçou que a libertação deles, a segurança deles estava no Senhor. Então, é a partir dessa coalizão aí, do rei de Judá com a Síria,
e do rei de Israel, do rei Peca, com a Síria, que o Senhor ele vai usar o Isaías para dizer assim, olha, essa coalizão, ela não vai adiantar muito, porque dentro de pouco tempo, de fato, e aí aqui eu menciono Isaías 7, o verso 8, o Senhor diz assim, olha, mas a capital da Síria será Damasco, e a capital de Damasco, Rezim. Isso aqui é apenas uma troca de palavras para dizer, de fato, os sírios, eles vão invadir, eles vão destruir. Porém, diz assim, olha, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído, e deixará de ser povo. E o verso 9, entretanto, a capital de Efraim será a Samaria. Aqui ele está já falando que esses reinos, o reino sírio, que o rei estava com tanto medo, que o rei de Judá, o Acás, estava com tanto medo, esse reino, por fim, eles iriam cair. Eles iriam cair pela Assíria. Porém, a profecia também nos diz aqui no verso 9 que a Síria não ia parar depois que ela derrotasse os sírios. Ao contrário, eles iriam se revoltar contra o próprio rei que, por fim, buscou a sua ajuda. E aqui, então, é o enredo, e daí aqui vai surgir a promessa, e eu deixo para o pastor Alex continuar, porque aqui, então, tem uma promessa, porque quem viu a lição da semana passada, aí o Senhor, ele manda o profeta ir até o Acás, pedir um sinal, o Acás não quer pedir o sinal, e aí o Senhor diz assim, mas eu vou dar um sinal para você. Né? Ironicamente, ele diz, olha, vai vir um menino, e antes que esse menino termine a fase da lalação, antes que ele aprenda a falar, vocês serão destruídos, né? E aí, enfim, aí vai entrar o menino e essa é a parte bonita da história, né? Sem dúvida. Antes de passar a bola aí, pastor Alex, eu queria só voltar um pouquinho antes, sabe por quê? Essa era uma parte da Bíblia que me causava muita confusão, principalmente na minha adolescência e antes de eu me debruçar de fato sobre o texto bíblico e entender o que estava acontecendo. Porque ora falava do povo de Israel, do povo de Judá, e era o mesmo povo de Deus, mas parecia que estava um contra o outro. Uhum. Para quem, de repente, está começando a estudar a Bíblia, está começando a entender esse contexto, eu até faço a indicação aqui de uma Bíblia que é muito interessante, que é a Bíblia em ordem cronológica. Ela vai mostrar para você que depois de Davi, de Salomão e do filho de Salomão, que eu sempre confundo o nome, acho que é Roboão, o reino de Deus se dividiu. Então, 10 tribos foram para o norte e se acomodaram ali ao redor de Samaria, e 2 tribos ficaram no sul, com a capital em Jerusalém. Então, o povo do norte era chamado de povo de Israel, e o povo que ficou no sul era o povo de Judá. Eu acho interessante nessa Bíblia em ordem cronológica que quando ela vai falar do reino dividido, ela divide a página da Bíblia e na esquerda se trata de um reino e na direita de outro reino. Então, quando a história está acontecendo e é a respeito do reino do sul, a outra coluna fica em branco e assim a gente tem um entendimento melhor de que fase isso está acontecendo. Então, o profeta Isaías surge nesse período onde o reino já está dividido. Uhum. É povo de Deus no norte, é povo de Deus no sul, mas o que acontece? O povo do norte, eles acabam descumprindo várias regras de Deus, por exemplo, para não se casarem com pessoas de outros povos, eles acabam se casando. Praticamente nenhum dos reis do Reino do Norte fez o que era reto perante o Senhor. Foram reinados que realmente inseriram a idolatria dentro do povo. E aí eles acabam tendo conflitos, o Reino do Norte com o Reino do Sul. Algumas guerras, eles pedem ajuda, um não ajuda o outro, apesar de serem o mesmo povo, e isso vai acabar intensificando essa rivalidade, que lá quando a gente vai ler os evangelhos do ministério de Cristo, a gente vai ver que o judeu não se dá com o samaritano. Por quê? São o mesmo povo em origem, mas os judeus, aqueles que ficaram no Reino do Sul, com a capital em Jerusalém, e os samaritanos, aqueles que foram para o Reino do Norte. Por isso que eles não se davam. E isso que o pastor Alisson acabou de relatar para nós é justamente isso. Quem estava no Reino do Norte, que era o povo de Israel, fez aliança com a Síria, até mesmo para conquistar o povo que estava lá em Judá, o povo que estava no sul. E aí o povo do sul, para acabar se protegendo, vai buscar uma aliança com a Assíria.
para poder se proteger. E, enfim, a partir dali de onde o pastor Alisson, só para dar esse esclarecimento do reino dividido, para nós entendermos o porquê que essa trama estava acontecendo, qual era essa divisão. Pastor, um detalhe, Alex, já que você citou os evangelhos aí, como uma nota de rodapé mesmo ali, mas é daí que vai vir aquele preconceito com os samaritanos que você citou, porque Exato. Os samaritanos, nesse tempo, eles acabam se misturando com outros povos, enquanto os judeus considerados os puros foram que não se misturaram com outras nacionalidades. Então, quando o império ele invadia ali um povo, uma população, por estratégia de guerra, ele tirava a liderança. É assim que Isaías vai chegar aí, inclusive, né? Isaías era de família nobre. Isaías, ele era um nobre. E aí, o que acontece? Os que ficam, então, eles misturam com os seus. E aí onde entra a idolatria, porque eles vão se acostumando com outro tipo de cultura. De modo tal que, aí todo mundo vai lembrar daquela conversa de Cristo com a mulher samaritana no poço de Jacó, quando eles vão discutir de onde se deve adorar. Porque a adoração deles já vinha carregada de outras culturas, de outros deuses. E isso vai acontecer aonde? Justamente desse período aqui que nos está esclarecendo o livro de Isaías. Mas muito bem colocado. Exatamente. E aí, pastor Alex, o que acontece depois dessa aliança aí com a Síria? Qual que é o desenrolar dessa história? Então, voltando um pouquinho atrás, para a gente já entrar Fica à vontade. Na continuação da resposta que estamos construindo juntos aqui, né? Tanto nós como os que estão participando aí do chat. É interessante a gente perceber também o seguinte: em todo o movimento do antigo Israel, ali, Antigo Testamento, você vê, às vezes, o Israel do norte com Judá, a parte do sul, às vezes separadas, às vezes unidas. E é interessante, um movimento didático, a gente estudar, percebendo que o que acontecia de comum entre eles quando eles estavam divididos e o que acontecia de comum quando eles estavam juntos. Quando eles se aproximavam de Deus, permitiam que trabalhasse um movimento de retorno, volta às origens, volta à proposta de Deus, aos mandamentos de Deus, às orientações de Deus, eles se uniam. Quanto mais eles iam se aproximando de Deus, a nação ia se unindo, menos Reino do Norte e Reino do Sul, e mais uma nação, o povo de Deus. Quanto mais eles se afastavam de Deus, mais como nação, eles iam se afastando também, brigavam mais diferenças, mais disputas, mais ciúmes, mais egoísmo, mais brigas, mais guerras, mais aliança com o paganismo. Então, mais perto de Deus, como nação, mais unidos. Mais longe de Deus, como nação, mais divididos. E esse contexto aí de Acaz, Isaías aparecendo, Israel do Norte, Israel do Sul, Israel do Norte com aliança com a Síria, para destruir Judá dando um golpe ainda maior, fazendo aliança com a Síria para destruir o Israel do Norte, era um momento em que eles estavam muito afastados de Deus. Tanto o Israel do Norte, sob o domínio do rei Peca, quanto o Israel do Sul, Judá, né, sobre o comando de Acaz. Ambos estavam sem Deus. E uma coisa que a gente fica curioso ao analisar também, é que assim, o Israel do Norte é o povo que se misturava, era o povo que entrava no paganismo e tal, mas olha o contexto que a gente já está aqui há 2 semanas nesse guia de estudos, percebendo nessa porção de Isaías, capítulo 6, 7, 8, o Israel do Sul, o Judá, né, sob o comando desse rei horrível aí, o Acaz, não estava nada bem também. idolatria, espiritualismo, dizer não às profecias de Deus, endurecer o coração diante dos apelos divinos. Então, parece que não havia muita diferença. Mas há uma diferença se a gente vasculhar. E aqui vale um destaque. Uma dessas diferenças é que em Judá, a parte sul, haviam ainda fiéis. Havia ainda gente que dava ouvidos a Deus, à voz de Deus, às orientações de Deus, levavam a sério a liderança de Deus. E para esses, os remanescentes, os fiéis, os que sobram, Deus sempre tem um destaque especial. Deus sempre mantém suas promessas. Deus sempre no povo que guarda,
no povo que o venera, o povo que o prioriza, mesmo que num contexto onde a própria nação, o próprio povo, no geral, não está seguindo, ele os preserva, ele os mantém firmes, inclusive, nas promessas, firmes, inclusive, na segurança de que há libertação. Aí sim, a questão da porção da profecia levantada no guia de estudo de domingo, que é a porção de Isaías, capítulo 7, versos 14 e 15, que fala do Emanuel, né? Portanto, o Senhor mesmo dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco, Deus que está junto, né? Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Então a gente vê aqui um caso de aplicação profética dupla, né? Aplicação profética para o futuro, que é o Emanuel, que viria séculos depois, o Senhor Jesus, o conhecido Emanuel, nos nossos dias, né? Mas também numa aplicação imediata, que diante do contexto da porção de Isaías 7 e 8, nós vemos como um dos filhos ali do Isaías, né? O profeta que foi levantado naquele momento como um tipo, um que apontava para o Emanuel maior, que viria depois, Jesus, séculos depois, né? Mas o filho dele seria um apontamento. Antes que esse, como o pastor Aleph destacou no comentário com o pastor Igor, há pouco, quando ele iria nascer, filho da promessa, que era para a gente prestar atenção, porque antes dele começar a falar, antes dele amadurecer, esses reis, tanto do norte, né, Israel, quanto com quem eles fizeram aliança, a Síria, iam cair, né? Era para ser lindo, mas não foi, né? Porque o acaso teimou e não entrou na proposta. Pois é, alguns irmãos que estão participando aqui, ó, por exemplo, o irmão Kelfi Rocha, ele falou: acaso não sabia mais diferenciar a voz de Deus, por isso acabou dando ouvidos à sua própria voz, seus próprios pensamentos, né? Mardoqueu aconteceu dentro de 2 anos, né? Se referindo a essa profecia, a essa menção que vocês estão mencionando aí, ou seja, o menino nem aprendeu a falar direito e a profecia se cumpriu. Deus mostrando que realmente tem o controle de todas as coisas, né? Mara Sueli, ela também... Deixa eu só ler o comentário da Mara aqui, ó. Tranquilo. E ela diz assim, ó: Acas não queria fazer das promessas, não queria saber, melhor dizendo, das promessas de Deus, porque ele queria poder, ter o domínio para estar à frente de tudo e de todos onde ele dominasse, ou seja, a soberba, o egoísmo, a ganância acabaram corrompendo o coração dele. Aí, obrigado pela participação de vocês. Fala, pastor Alisson. Não, esse comentário até me fez pensar em outra coisa aqui, porque a questão da dominação do Acas, né? Por bem ou por mal, eu vou me livrar, né? Então, se o Deus de Israel, de Judá aqui, o da Bíblia, não vai me ajudar, eu vou procurar uma coalizão. E é bem isso que ele faz, né? Ele vai, como a lição colocou, né? Vai por mal, né? Ele escolhe o caminho difícil para fazer isso aí. Mas o que eu ia comentar também é que é interessante nos livros proféticos, que o Senhor, ele fala o que vai acontecer, ele anuncia o juízo, o julgamento, e juntamente vem a palavra de esperança, que é o que traz o Emanuel. Em Isaías 8, o verso 8 também, é dito assim, olha, penetrarão em Judá, e aí ele faz uma comparação, né, que ele diz que os assírios virão como uma água, vai inundar, vai destruir tudo. Ele diz assim, eles penetrarão em Judá, inundando, passando por ele, chegarão até o pescoço. E as alas estendidas no seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel, referindo-se à criança, né? Mas eu acho interessante isso, né? Porque elas vêm até o pescoço. Essa imagem aqui era para criar justamente uma ilustração vívida. Eu não sei aqui quantos já foram ao mar, ou pelo menos até a piscina. E de repente, quando você vai caminhando ali para a piscina, ela começa a afundar, né? E com o mar também acontece semelhante. E daí você para quando está até o pescoço. Se você comeu, por exemplo, você vai indo até onde dá pé. E até o pescoço é justamente até onde você consegue respirar. A mensagem de Deus aí é de que eles vão invadir Judá. O juízo virá, mas não vai matar. O Senhor não vai deixar eles morrerem afogados. A água vai vir até o pescoço. Ou seja, vai sobrar um espaço, um meio para eles sobreviverem.
diante daquilo, né? E essa também é a mensagem do Deus conosco, porque o próprio Jesus vai falar aqui, porque o Senhor é Emanuel, o Senhor está conosco. E aqui tem uma mensagem muito clara para cada um de nós, né? Às vezes a gente passa por tristezas, é uma notícia ruim, algo chato que acontece na semana e deixa a gente tão chateado. E é importante a gente lembrar nesses momentos, né? O Senhor é Emanuel, Ele é Deus conosco. Uma situação ruim, desagradável, ela pode acontecer, mas o Senhor irá nos ajudar. Tem situações que vêm pela sua permissão, mas também contam com a sua proteção, porque Deus é Emanuel. Sabe que aqui nesse contexto dessa promessa, acontecem algumas coisas interessantes, e uma delas que talvez só aconteça aqui. Porque enquanto Israel, que é o povo do norte, está lá tramando, está se associando à Síria para poder dominar Judá, Judá vai lá e faz um primeiro contato ali com a Síria, que é um povo mais poderoso, para que venha e domine os seus inimigos. Então o inimigo do meu inimigo acaba meio que tornando meu amigo, mas vai tornar inimigo depois também. Só que é interessante que Deus intervém com tanta misericórdia em favor do povo de Judá. E aí a gente poderia ficar aqui deliberando sobre os motivos, e nós poderíamos encontrar vários deles. Vocês já mencionaram alguns, de ter um povo fiel e sincero, apesar da liderança que estava ali sobre o povo, mas Deus chega a fazer uma proposta através de Isaías para Acás, que a gente não vê talvez em outro lugar da Bíblia, e isso chama atenção. Porque existiram pessoas que pediram sinais para Deus. Senhor, eu devo ir, não devo ir, essa missão é para mim, não é, como Gideão, por exemplo. Mas aqui Deus está dizendo, tentando convencer Acás, Acás, você não precisa se aliar com a Síria, porque eu vou cuidar de tudo isso. Eu estou te dando uma promessa de que em pouco tempo esses reinos eles deixarão de existir, eles não terão mais poder, muito menos sobre vocês. Eu só preciso que você acredite nisso. Só que aí há uma resistência de Acás e Deus diz, pede o que você quiser. Qualquer sinal no céu ou na terra. O verso aqui, Isaías 7, versículo 11, ó, pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Ou seja, Deus está tão, entre aspas, desesperado para ajudar o povo a reverter toda essa situação, que Deus ele nem coloca limite. Ele fala assim, Acás, pede o que você quiser como um sinal. Pede o que você quiser, por mais absurdo que possa ser, para eu poder mostrar para você o que eu quero fazer por vocês. Mas aí o que acontece? Ele até num sinal aí de falsa piedade, ele diz, eu não vou pedir porque eu não vou tentar ao Senhor. Mas espera aí, é o próprio Deus que está dizendo, pede o que você quer. Estabeleça o sinal que você quiser como condição para que eu mostre para você que eu quero cuidar de você, que eu quero guardar você. E ele acaba não pedindo, acaba deixando a coisa acontecer como ele tinha feito, proposto essa parceria, essa coalizão ali com a Síria. E depois disso ele vai sofrer algumas implicações. Quais são as implicações que ele sofre depois dele ter feito isso? O que é que vai acontecer depois? E já aproveitando, que aplicação que eu posso tirar disso para a minha vida espiritual também? Eu gostaria de colocar um ponto, pastor Igor. O medo dominou Acás, e foi o medo justamente que fez com que Acás ele tivesse essa postura. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre o medo. O problema do medo. O medo impede você de tomar decisão na hora certa. O medo impede você de enxergar outras alternativas. O medo faz com que você maximize aquilo que é objeto do seu medo, em detrimento de outras soluções. Esse é o problema do medo. O Acás, ele ficou com tanto medo, ele ficou encantado, e é como se fosse justamente isso, um encantamento em relação ao medo, que ele não conseguiu confiar em Deus. Talvez essa seja uma das grandes lições que nós podemos tirar daqui, né? Às vezes a gente fica com tanto medo, com tanto pavor daquilo que nos ocorre, que a gente esquece que tem um Deus
todo-poderoso, soberano, que está no controle de todas as coisas. Em um outro aspecto também, ainda sobre a questão do medo, que foi o que tomou a conta de Acas aí, é que existem pelo menos duas maneiras de se falar do medo. A primeira é aquele medo racional, certo? É o medo que alguém tem de altura, é o medo que alguém tem de ficar doente, por exemplo, é um medo racional. E tem um medo que ele é chamado na psicologia do medo fóbico, é uma fobia. Exemplo, o medo de um inseto. Por mais que você saiba que você tem controle do medo do inseto, você pode retirar dali, ou enfim, mas é um medo inconsciente, algo que você não sabe, porém que ele se fixa num objeto, algo, alguém ou no inseto. O Acas, ele desenvolve aliás, inclusive, esse medo fóbico, né, o medo daquilo que você não conhece, justamente vem da palavra fobia, que é a palavra usada no texto grego para falar do medo aqui de temer ao Senhor, né, que é o phobos. O Acas, ele desenvolve um tipo de medo de Deus, mas não é um medo que vem da contemplação, um medo racional, de eu conheço o poder dele, por isso eu respeito ele. É um medo irracional, é um medo phobos, é um medo fóbico, é um medo de alguém que não conhece, é um medo de alguém que parece não se lembrar das experiências que já teve com o Senhor. E esse medo faz com que o Acas aqui, ele tome a pior decisão da vida dele, que é não dar ouvido ao profeta Isaías. E aí, a gente chega numa situação bem triste, porque quando vai analisar aqui o que estava acontecendo, 2 Crônicas 28 vai nos dizer, e 1 Reis 16, eles se tornaram totalmente supersticiosos. Eu acho que todo mundo aqui já teve uma experiência com a superstição. Para ter uma ideia, eles se ajuntavam debaixo de árvores frondosas, eles cometiam orgias sexuais para excitarem os deuses, e eles consideravam que a chuva que vinha sobre a plantação, então, era o sêmen daqueles deuses. Gente supersticiosa. E é isso que justamente no capítulo 8, verso 12, o Isaías vai dizer aqui, olha, não sejam supersticiosos, não chameis conjuração a tudo que esse povo chama conjuração. Né? Não temais o que eles temem, nem tomeis isso por temível. O povo se tornou supersticioso. E aqui também tem um chamado para a gente, né? Porque às vezes a gente fica com tantas superstições, às vezes que viu um animal, que é sexta-feira tal dia, é tal data. E o convite do Senhor para nós precisamos confiar no Senhor, né? O resultado, o que Acas fez aqui, o não confiar em Deus, fez com que toda uma nação pecasse e passasse pelo juízo divino, né? Às vezes as nossas inquietações, as nossas superstições ou não confiar em Deus, às vezes pode desviar um familiar, um amigo, ou nos tirar da própria oportunidade de ter a paz, né, de Deus no nosso coração quando a gente enfrenta alguma questão. Maravilha, muito bom. Para quem não sabe, pastor Alisson, que é psicólogo aí também, né, e traz toda essa abordagem aí para a gente também, muito bem. Pastor Alex, passando a bola para você, o que é que acontece depois também e quais as implicações disso, as lições que a gente pode tirar disso para a nossa vida espiritual, no contexto das nossas escolhas, do posicionamento que nós tomamos muitas vezes? Ótimo. Olha só, gente, vamos somar tudo isso que a gente já tem estudado no livro de Isaías, mais o que a gente está destacando aqui, que está muito legal e eu estou particularmente gostando muito. Todo o enredo da Bíblia, tanto nos dias de Israel, em Isaías, antes de Isaías, depois de Isaías, Jesus, depois de Jesus, até nossos dias de hoje, tem a ver com adoração, né? Tudo era lindo e perfeito quando Deus era adorado e todo mundo estava na proposta dele. A partir do momento que um rompe, um anjo, Lúcifer, rompe e aí dá ruim, puxa para ele, e aí puxa os anjos para ele, e a humanidade na mesma proposta e tal, dá ruim. Os formatos de afastamento de Deus são os mais diversos, né? E se a gente analisar bem, a origem do grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, o arqui-inimigo, é em torno de adoração. Adoração a Deus versus adorar qualquer coisa, ou qualquer um, ou tudo, ou nada. É adoração a Deus versus o resto.
Vamos puxar para a nossa vida, vamos puxar para o contexto de Isaías, dentro do capítulo 7, 8, a gente está vendo, e Acaz, o que veio acontecer depois, que é a pergunta norteadora aí do nosso moderador, Igor. Deus aparece para Acaz e coloca para ele, olha, Israel é meu, Judá é meu. Ou vocês me obedecem e se dão bem, eu garanto, eu asseguro, ou vocês não entram nessa proposta e vai dar ruim, seja por que caminho for. Por acaso, outro rei, aliança com a Síria sozinhos, juntos e misturados, isolados, vai dar ruim. Comigo vai dar bom, sem mim vai dar ruim. Vocês têm que entender. Dentro do enredo da adoração, tem obediência, tem confiança, por isso começou com a historinha que o pastor trouxe, né? Da historinha, lança, se joga na rede ou não, a partir confiança. Adoração tem a ver com obediência, adoração tem a ver com confiança. Por isso a Bíblia enfatiza tanto confiança, enfatiza tanto obediência, porque é o enredo do grande conflito, a adoração. Acaso poderia voltar atrás, até ali ele estava adorando o ego, a si próprio, o posto, os privilégios, as regalias, o poder, mas Deus estava chamando Judá e Acaz para as origens, né? Volta para mim, volta para a proposta, eu faço sinais, eu opero milagres, contanto que você volte, contanto que vocês voltem. Mas por não voltarem, veio, né, a recusa da libertação. Quando eles recusaram a libertação, a partir de Acaz, o rei, oferecida gratuitamente, apelativamente por Deus, eles aceitaram o contrário, eles aceitaram a derrota. A derrota veio pela não aceitação da libertação. Se eles aceitassem, através de Acaz, a libertação em Deus, ia vir tudo de bom. A Síria ia cair, o Israel do Norte ia cair, e Judá ia se levantar, e outros que fizessem aliança com eles, na proposta de Deus, iam ser levantados também. Mas eles se recusaram através de Acaz. Aí a gente viu, né? Acaz destruiu utensílios do templo, tirou o centro da adoração, que era Deus, para adorar os deuses da Assíria, para agradar o Tiglat-Pileser III lá, que era o reizão da aliança, né, e tal, e com isso várias implantações de postes ídolos, de altares para adorar os deuses assírios, e aí a coisa foi só complicando cada vez mais para o lado do rei, para o lado de Judá, e para o lado de quem estava com Judá e o rei também, né? Uma cena triste, uma história triste, mais um ponto de desgraça, porque eles não aceitaram a adoração a Deus. E veja, preste atenção só numa coisa, todos nós, porque para mim foi um grande destaque, aplicando dentro desse enredo. Não é assim, ó, adorar Deus versus Satanás. Não é a estratégia de Satanás. Satanás trabalha para você adorar qualquer coisa ou qualquer um, desde que não seja Deus. E o resultado vai ser o mesmo, entendeu? Tipo assim, eu vou adorar Satanás, vou ser satanista, vou fazer um pacto, magia negra e tal, pacto com o mal. Se você for satanista, você não está adorando Deus, vai dar ruim. Por outro lado, se você não for satanista, mas você adorar múltiplos deuses, o resultado também vai ser tão danoso quanto. Se você adorar coisas boas até na sua origem, tipo a família, pôr a família como um deus, adorar o trabalho, que Deus disse que o trabalho edifica um homem, mas você coloca num patamar acima, e esse trabalho para você vira o Deus, seu emprego vira seu Deus, sua conta bancária vira o seu Deus. Você pode até não estar adorando Satanás diretamente, mas não estará adorando Deus, estará adorando a família, estará adorando o emprego, estará adorando qualquer outra coisa que também não vai dar ruim. Aliás, que também vai resultar em ruim. Deus está destacando através de Isaías, para Acaz, para mim, para você, que estamos estudando hoje, no nosso contexto século XXI, o seguinte: ou você entra na minha proposta e tem a minha garantia que é felicidade, é realização, é caminho seguro e resultado eficaz, ou você não entra na minha proposta. E seja qual a outra que você entrar, ou quais as outras que você entrar, o resultado vai ser danoso, o caminho largo, a porta larga, vai dar no abismo. Sabe que, voltando lá bem para o título da lição, né, um caminho difícil, diante disso que vocês colocaram, a gente sempre tem essas opções. Tem a opção do caminho de Deus, da vontade de Deus. Existem implicações para você seguir esse caminho, porque
Você tem que abrir mão do controle da situação e outorgar esse controle para Deus, que é quem de fato detém o controle de todas as coisas. Mas isso, para nossa natureza, é muito sofrido, é um processo doloroso, porque você tem que abrir mão, você tem que se abnegar. E do outro lado, existe um caminho difícil que eu colocaria como sendo o nosso próprio caminho. E sempre quando a gente opta pelo nosso próprio caminho, preterindo o caminho de Deus, as coisas dão ruim, como o Alex estava dizendo aí. Isso desde o começo, você pode pegar desde a história do jardim. Quando as pessoas deixaram de seguir o caminho de Deus e seguir o seu próprio caminho, então eu fico pensando que talvez esse caminho difícil que o autor queira sugerir seja o nosso próprio caminho. E as implicações que eu gostaria de levantar aqui também para ajudar, porque me ajudou em algum momento, e espero que possa ajudar os amigos que estão nos assistindo, seja no ao vivo, seja gravado depois, em algum momento. Muitas vezes nós atribuímos a Deus algumas coisas também que são frutos das nossas escolhas. E o fato de nós colhermos essas consequências, elas são, na verdade, parte do respeito da graça de Deus e nos manter livres de fato. Porque aqui a casa é quem toma a decisão de buscar a Síria. Só que, poxa, antes de buscar a Síria, ele esqueceu de um detalhezinho. O povo de Deus deve buscar em primeiro lugar a quem? A Deus. E ele esquece disso, e ele por si mesmo, por suas convicções, por sua conclusão, por sua estratégia, quem sabe que ele achava bem pensada, olha no que aconteceu. E depois, o inimigo do meu inimigo pode se tornar meu amigo, o fato dele presentear tanto o Tiglat-Pileser lá também, depois de Tiglat-Pileser conquistar a Síria e o Reino do Norte, ele se desperta para conquistar quem? Para quem que o olhar dele se volta agora, que apresentou tantas riquezas para ele, que apresentou tantas coisas das quais ele poderia se valer. E aí depois, quando a Síria vai oprimir o povo de Deus, o povo vai culpar Deus? Mas Deus não é o responsável disso. O ser humano foi construindo, através das suas escolhas, um caminho para que isso acontecesse. E às vezes a gente culpa Deus e se esquece de olhar para trás e ver o quanto a gente contribuiu e o quanto essas situações, elas são frutos das nossas escolhas, na verdade, e do respeito de Deus pelo nosso livre-arbítrio. Uma história que é emblemática para mim no livro de Isaías e que possivelmente vai ser tratada ao longo da lição, das próximas lições, a questão de Ezequias, que vai vir depois de Acasa. Que aí tá para morrer, Isaías vai lá, arruma a tua casa, você vai morrer. Deus concede mais 15 anos para ele. Aí depois vem aquela comitiva da Babilônia e ele apresenta tudo, todos os seus tesouros, mas esquece de apresentar uma coisa, o Deus que permitiu que ele estivesse vivo ainda. E aí quem que ele desperta o interesse da Babilônia sobre o povo de Deus? O próprio rei. Então, assim, muitas vezes nós nos colocamos nessas situações e colhemos as consequências das nossas escolhas. E a gente precisa entender que Deus ele estabeleceu um tempo para a gente viver aqui nesse mundo, e um tempo no sentido, a gente não consegue acessar o tempo que passou, mas hoje a gente acaba impactando no tempo que virá. E nisso a gente precisa entender essa relação de causa e consequência. Tudo aquilo que eu faço hoje vai ter uma consequência. E o responsável por isso, na maior parte das vezes, somos nós mesmos e não Deus. Mas quando as coisas acontecem, quando as coisas elas se consumam no nosso próprio caminho, a nossa tendência é nós culparmos a Deus, mas durante o processo, assim como Deus deu para Acasa uma baita de uma oportunidade, Deus ele nos dá muitas oportunidades da gente deixar o nosso caminho e seguirmos o caminho dele. Fala, Alisson, você estava com uma cara aí de que... Pastor Igor, é porque você está falando em minha cabeça que eu tô... Esse assunto, ele mexe comigo, porque, começando aqui por Isaías 8:22, ele vai dizer exatamente que o povo fez exatamente o que você descreveu, né? O povo passou pela aflição, amaldiçoou o rei, amaldiçoou a Deus,
E vira e mexe, nós enxergamos, você falando aí, eu estava lembrando, eu estive algum tempo atrás em um sepultamento, eu fui fazer esse sepultamento, e era de uma mulher, e ela tinha deixado ali o bebezinho com 2 anos de idade. Enfim, e aí eu lembro que alguém falou assim, não, é da vontade de Deus. Não, olha, foi da vontade de Deus. E aquilo me doeu no coração, sabe? Porque às vezes a gente acaba confundindo efeitos do pecado com vontade de Deus. Não é a vontade de Deus uma criança ficar órfã assim, pequenininha, sem a mãe. Não é vontade de Deus que alguém tenha uma doença e morra por essa doença, um acidente, as catástrofes naturais. Nós ouvimos muito agora, pelo menos eu ouvi, tá, se Deus existe, por quê? Vinculando com a pandemia. Não é vontade de Deus. Acontece que nós estamos num mundo de pecado, e o que nós vemos nesse mundo são os efeitos do pecado. E aqui vale a pena lembrar, né, que a nossa orientação, que a orientação bíblica de Deus, é que nós precisamos ser orientados pelo invisível, não é pelo que nós vemos, é por aquilo que nós não vemos, porque o real poder está no invisível, está no poder do Deus invisível. Eu lembrei de um texto de Marcos capítulo 4, que fala daquela experiência de Cristo quando ele está no barco, né? E aí os discípulos, todo mundo desespera porque veio uma grande tempestade de vento, era de noite, eles tinham superstições ali, de que naquele mar existia o demônio dos mares, né? Movimentavam aquelas águas, e aí eles desesperados fazem de tudo, e por último eles lembram de Cristo. E aí Cristo, olha, como vocês não têm fé? E aí a lição é muito clara, né? É justamente a tempestade que deixa eles com medo, colocou Cristo para dormir. Como isso foi possível? Porque Cristo estava no comando. As tempestades, as turbulências políticas, religiosas, pessoais que vêm na nossa vida, elas não deixam Deus com medo, elas não tornam ele mais tímido. E por que ele permite? Porque ele está no comando. E todo e qualquer evento que aconteça na nossa vida, amigos, Cristo está conduzindo a história para o seu final aparecimento. E louvado seja ele por isso. Cada questão, cada coisa boa ou má que acontece na história deste mundo está fazendo parte de um plano maior em que Deus está conduzindo tudo para o aparecimento de Jesus Cristo. Ele está no comando, né? Sem dúvida. E só para colocar o comentário de alguns amigos aqui, o Luciano José Nunes, o rei Acá se tornou um pagão praticante. É verdade. Essa foi uma das consequências, né? Aqui o Ailton concordando, né? Hoje não é diferente, existem muitas pessoas adorando o seu trabalho, seus bens, tantas outras coisas, né? Que não Cristo Jesus. Olha só, a Marleia, ela está assistindo de Eirunepé. Eu fiquei curioso para saber onde fica isso aí, viu? O estado, né? O nome é interessante, viu? Seja bem-vinda aí. E olha só, a Mara Sueli, assim como fazemos, muitas vezes buscamos a solução em coisas e pessoas, até mesmo depois de termos orado. E aí fazemos nossas escolhas e depois culpamos a Deus e até mesmo Satanás. Interessante ela colocar isso. Tem um pastor chamado, um pregador, o John Piper, e ele diz, né, ele tem um vídeo que é clássico dele, diz assim, ó, ninguém vai para o inferno por causa do diabo. E até isso a gente acaba culpando outra pessoa quando os responsáveis somos nós. Nós é que fazemos as escolhas, né? Josias Teodoro, a história infeliz do final do governo de Acas deixa o exemplo para nós de que nossas batalhas nós devemos entregar nas mãos de Deus. Quando fazemos ao contrário, as consequências são terríveis. Nosso irmão Josias de Itacoaquecetuba, é isso aí mesmo. A gente acaba colhendo as consequências daquilo que a gente planta hoje, né? E já caminhando para o nosso fim, você já falou um pouquinho sobre essa questão do medo, mas a gente tem a questão do temer a Deus. O que de fato significa isso, temer a Deus? E quais as implicações disso? Por exemplo, teve uma hora que o próprio Luciano perguntou se o Acas ele teve medo das coisas erradas. Às vezes o temor está associado com o medo. O que é de fato temer a Deus sem ter esse medo, essa fobia, como é que a gente poderia traduzir isso de uma outra maneira? Eu fiz uma análise
de dois textos, né? Do temer a Deus, que os adventistas conhecem bem, né? De Apocalipse 14:7, e também do no amor não existe medo, 1 João, capítulo 4, verso 8. E no grego, os dois usam essa palavra phobos, né? Que vem do fobia. E assim como no medo, na palavra em português, nós temos uma palavra com dois significados diferentes, não é diferente para o grego. A questão do temer a Deus, do temer a pessoa de Deus, tem que ver com uma contemplação. No medo, em certo aspecto, existe uma contemplação, isto é, quando nós tememos algo, nós estamos encantados por algo, nós contemplamos algo, alguém ou alguma coisa de tal maneira que aquilo nos paralisa. Direcionando isso a Deus, isso nos causa um respeito. Isso nos deixa nos torna reverente, nos dá uma reverência a Deus, um temor porque Ele é poderoso, um temor porque Ele está no controle da história, um temor pelos atos que nós vemos assombrosos que Ele fez. Afinal, foi o próprio salmista que disse, né? De modo assombroso me fez. Quer dizer, ele contemplou uma obra de Deus e ficou assombrado com aquilo. Né? O temor no sentido de respeito é esse temor que ele coloca aí, né? E já no temor que não existe o medo é porque eu tenho um privilégio aqui, eu consegui, gente, eu estava atrás dessa Bíblia aqui há algum tempo, a Bíblia de Jerusalém, consegui essa Bíblia, e ela coloca aqui essa questão do medo, que ela coloca o medo, no medo não existe temor às consequências. E é exatamente isso. Quando nós tememos a Deus, nós não tememos as consequências do seu juízo, porque nós conhecemos a esse Deus, nós nos relacionamos com esse Deus. Então, nosso temor é no sentido de respeito, não medo pelo fato de que ele pode nos matar, se assim o quiser, com o seu poder, né? Essa seria, enfim, o que eu colocaria em relação a essa diferenciação do medo, né? Não medo da consequência, mas medo por contemplação, por respeito, admiração à pessoa de Deus. Entendi. E aí, pastor Alex? Então, tá legal. O compacto dessa explicação intelectual do pastor Alisson, né, é que temor a Deus é reconhecê-lo como superior, como autoridade suprema, né? Uhum. Quando você reconhece Deus como autoridade suprema, quando ele está acima de tudo, você não tem medo, né? Você não teme o resto, você não respeita o resto, né? Quando a gente fala, claro, não respeita o resto, é todo o resto que não é de Deus. Porque família é de Deus, as pessoas são de Deus, as obras boas são de Deus, né? Os benefícios são de Deus. Agora, o resto que não é de Deus. Então, o mal e todas as raízes e direcionamentos do mal, você não teme, você não fica preocupado, você não treme diante dessas coisas, porque você confia no maior, no mais poderoso, né? Isso é extraordinário. O Acaz tem tudo na mão para poder confiar nesse extraordinário, para poder ter o temor a Deus, mas ele preferiu ter o respeito, buscar o temor do outro rei, de si próprio, né? Você vê que a busca dele desenfreada, relatada aí no capítulo 7 e 8, para agradar o rei da Assíria, vamos fazer postes ídolos, vamos fazer altares espalhados pela circunvizinhança, vamos tirar o altar central, que é para o Deus de Israel, e vamos pôr para os deuses assírios, vamos agradá-lo, temos medo dele, nós queremos, como o pastor Alisson disse, né? Mesmo que um inimigo, nós veneramos esse inimigo, veneramos a tal ponto que é melhor fazer aliança com ele antes que ele nos destrua, né? Enquanto eles negaram a proposta simples de Deus, porém magnânima e extraordinária. Volta para mim, me segue, que aí o resto é resto, né? Dois destaques. Salmo 118, 9, né? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Infelizmente, a história de Acaz foi o contrário disso, né? E o fim do fim da vida de Acaz, segundo Crônicas 28, 27, né? Ele morreu em desgraça, tentando levar Judá para o buraco. O povo se voltou contra ele,
e amaldiçoava ele nos seus últimos momentos, e assim, nesse contexto, ele morre, sem o respeito do seu próprio povo. E a Bíblia diz a respeito disso sobre ele. Então, puxando, o pastor Igor nos desafiou a trazer, né, todos nós que estamos estudando aí, o pessoal do chat e tal, para a vida hoje, né? Todos nós temos uma casa a se desenvolver dentro de nós, né? Porque ele conhecia Deus, nós também conhecemos. Ele lá atrás adorou Deus, nós também adoramos. Só que o fim deu no que deu, porque ele deixou de adorar Deus para confiar em príncipes. E nós corremos esse risco também, né? Como terminou a vida dele? Como você quer que termine a sua vida? Quando você morrer, em tempos de pandemia, tanta gente morre, a gente está ouvindo aí as últimas palavras das pessoas que morrem, né? O que você queria que dissessem a seu respeito quando você morresse? Olha o que a Bíblia diz a respeito de Acas quando ele morre. 2 Crônicas 28, 27. E o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, porque o povo não achava digno de ser sepultado lá. Os outros reis não foram tão maravilhosos, alguns melhores, outros ruins também, mas Acas até ali foi o pior, a tal ponto que o povo não o quis, nem no fim, né? Diz que quando morre todo mundo fica bom, né? Esse aí não ficou bom nem quando morreu. Nem quando morreu ele foi digno de ser sepultado com os reis. Historiadores dizem a respeito de Acas, o homem que morreu sem deixar saudade. Pensa num cara que existiu e não fez a mínima falta. Foi tarde, né? Já foi tarde quando morreu. Todo mundo suspirou, ufa, morreu. Já pensou? Que coisa triste. E nós corremos o risco de ser um Acas também, né? Nós estamos tendo relevância na vida de com quem nós estamos interagindo. É um ponto forte para reflexão diante de Acas e nós, né? Sem dúvida, eu achei bacana uma palavra que o autor da lição usou na quarta-feira, porque essa questão do temor é algo que é um termo que a gente usa muito dentro do contexto religioso apenas, né? Uhum. E talvez a gente nem se debruce tanto sobre essa palavra. Até no chat achei bacana o pessoal aqui discorrendo e opinando aqui sobre se a palavra está relacionada com medo mesmo, se não é medo, que tipo de medo que é e tal. Mas o autor colocou aqui, e eu gosto de pensar que o temor ele é uma resposta do reconhecimento de quem Deus é, e ele coloca aqui, né, como o poder supremo do universo. Quando você reconhece quem a pessoa é e você age de acordo com isso, nisso a gente pode ter uma postura, uma resposta de temor a Deus de fato, né, reconhecendo que ele pode todas as coisas. Queridos, está muito bom bater um papo com vocês aqui, e brincando, já passou 1 hora de conversa aqui, nós precisamos terminar, mas para a gente terminar, eu queria, assim, aquele tweet de cada um de vocês, o suprassumo, a lição final, para aquilo ficar batendo na nossa cabeça durante essa noite, amanhã, quando a gente estiver comentando nas reuniões virtuais que a gente vai ter, aqueles que puderem presencialmente também. Então, começar aqui pelo pastor Alex, o suprassumo, aquele resumão, última lição que você gostaria de deixar de tudo que você viu nessa semana, talvez algum ponto não abordado, fica à vontade, dá um tweetzinho para nós a respeito do último pensamento sobre essa lição. Lealdade para com Deus versus afastamento. É a grande tônica que deve nortear nossas decisões, né? Ou eu sou leal a Deus, ou eu vou me afastar. E o afastar, olha para a vida de Acas, olha para as histórias que estão à nossa volta e a gente vai perceber com facilidade. Muito bom. E aí, pastor Alisson? Pastor, essa lição ela me tocou no sentido de contemplação, sabe? No dia a dia, acontecem tantas... A gente tá vulnerável a tantas coisas, né? Notícias ruins. Hoje mesmo eu recebi uma no grupo de amigos de formando, um colega nosso, um pastor, ele faleceu, já estava internado há algum tempo, faleceu hoje. E aí deixa uma filha pequena e a gente fica com uma tristeza. E vira e mexe, por mais que a gente tenha visto essa lição, e eu falei algumas coisas aqui, mas a gente fica, puxa vida, o Senhor ouviu as orações, o Senhor está vendo tudo, e por algum motivo que nós não conhecemos,
a sua providência, na sabedoria da sua providência, ele assim o permitiu, né? E a questão aí é justamente olhar para Cristo, olhar para Deus, mesmo quando a gente não entendeu o porquê da história, o porquê de que algumas coisas ruins acontecem, como Filipe Yancey coloca, né? Porque coisas boas, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Olhar para Cristo, contemplar a Cristo, nesse tipo de medo, nesse tipo de relacionamento aí, nesse tipo de amor, não existe o medo, nesse tipo de relação, ela afasta o medo. E faz finalmente a gente ajustar o nosso foco, a nossa lente, né? Toda a história caminha para o breve aparecimento de Jesus Cristo. É isso. Maravilha, meus amigos. Muito obrigado. Eu queria destacar também que, para mim, o título me chamou a atenção desde o começo, Um Caminho Difícil. Quando o meu caminho não está alinhado com o caminho de Deus, o meu caminho vai ser sempre o mais difícil. Então, é sempre melhor, vale muito mais a pena a gente viver o caminho de Deus, e certamente Ele tem um caminho, uma direção para cada um de nós, para cada um dos seus filhos e para o seu povo como um todo, que Deus de fato nos conduza sempre pelo seu caminho e que no final, que é o mesmo para todo mundo, a gente possa se encontrar. Muito obrigado pela presença de todos vocês que estiveram conectados. Eu vou pedir ao pastor Alisson que nos abençoe no final dessa conversa, dessas reflexões, e que de fato o Espírito continue trabalhando no nosso coração para que tudo isso produza frutos para a eternidade. Ora para nós, meu amigo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelas reflexões, pelas profundas reflexões que nós tivemos durante a semana ao estudar essa lição, ao ler a sua palavra. E eu gostaria de pedir ao Senhor união, que o Senhor nos dê união, unidade em Cristo, em torno da sua palavra. E também que o Senhor nos ajude, a despeito do que acontece na política, na economia, na história da nossa vida, ter os nossos olhos, a nossa confiança em Cristo. Que nós possamos, a despeito do medo, da insegurança, depositar a nossa confiança na pessoa de Cristo, certos de que o Senhor conduz todos os detalhes e toda a história dessa terra para o seu breve aparecimento. Que o Senhor nos abençoe a todos, que as famílias do Senhor traga mais união, unidade uns com os outros e ambos com Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém. Obrigado, pastor Alex, obrigado, pastor Alisson, foi um prazer dividir esses momentos com vocês. O prazer foi nosso. E obrigado a você que esteve conectado aí também, o Vânio, que está aqui nos bastidores, nos dando todo o apoio técnico. Continue seguindo aí a página da Associação Paulistana no Facebook, acompanhe os conteúdos semanais. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo sábado e a gente aguarda você aí para o nosso próximo estudo, na próxima sexta-feira, às 8 horas. Um abraço, que Deus te abençoe.